Olá e bem-vindos a essa nossa análise de hoje. O comércio internacional vai muito além de só movimentar caixas por fronteiras afora. Na verdade, trata-se de um jogo de xadrez incrivelmente dinâmico, cheio de nuances e, claro, com apostas altíssimas. E para que todo esse ecossistema complexo funcione suavemente, sem entrar em colapso, ter um manual de operações rigoroso é simplesmente inegociável. Hoje, a gente vai desvendar as engrenagens e as regras de ouro desse jogo, focando no cenário brasileiro. Basta pensar na escala colossal do comércio global hoje em dia. A grande questão é, como milhares de toneladas de mercadorias, e a gente está falando de tudo, desde microchips supersensíveis até aqueles maquinários pesados de toneladas, cruzam fronteiras todos os dias sem causar um caos absoluto? A resposta não tem nada de mágica, não. É pura aplicação de um sistema milimetricamente organizado e de uma fiscalização incansável que opera sem parar nos bastidores. Bom, vamos mergulhar nisso. Nossa jornada vai do nível macro até o micro, passando por 6 etapas essenciais. Vamos ver. 1. O que é o regulamento. 2. A importância para o mercado. 3. Os pilares do controle aduaneiro. 4. Os regimes especiais. 5. As infrações. E, por fim, o item 6. A aduana digital. Chegando na seção 1. O que é o regulamento? A nossa base legal aduaneira. Estamos falando aqui do livro de regras definitivo para qualquer pessoa ou empresa que decida trazer ou levar bens do país. Tudo isso está ancorado de forma super robusta num número bem específico, o Decreto 6.759 de 2009. Esse é aquele alicerce legal que juntou um monte de normas dispersas em um único lugar. Ele rege literalmente tudo. Importação, exportação, aquela teia tributária hipercomplexa e até o que vai na bagagem de quem viaja. Tudo começa e termina aí. E por que essas regras precisam existir? Bom, elas agem como um verdadeiro sistema imunológico do país, mantendo o corpo, ou melhor, a economia, saudável. Sabe? Elas controlam cada item que entra e sai, garantem aquela arrecadação de impostos que financia o Estado, padronizam a operação inteira para dar segurança jurídica e, claro, protegem ferozmente a nossa indústria contra ameaças externas, tipo contrabando ou concorrência desleal. Avançando para a seção 2, a importância para o mercado. Vamos falar dos jogadores dessa partida. Então, o ponto crucial é entender que, para quem está na linha de frente, importadores, operadores logísticos, despachantes, dominar esse manual é literalmente uma questão de sobrevivência. O contraste aqui é muito marcante. A não conformidade é a receita para um pesadelo absoluto. Multas pesadíssimas, cargas retidas, uma dor de cabeça sem fim. Mas no cenário dos sonhos, onde se joga conforme as regras, a recompensa é fantástica. Muita velocidade logística, custos reduzidos ao máximo e uma competitividade de nível global. Entrando na seção 3, pilares do controle aduaneiro. Como a fiscalização funciona de perto. O governo não fica só na teoria escrevendo regras, ele opera pontos de checagem físicos incríveis. O maior exemplo são os recintos alfandegados, tipo os portos secos e os aeroportos internacionais. Eles passam longe de ser só meros armazéns. Na verdade, são verdadeiras arenas de alta segurança, super restritas, verdadeiros centros de controle de tráfego onde tudo é vigiado bem de perto. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática, através de uma escadaria cronológica que a gente chama de despacho aduaneiro. Tudo acontece num ritmo, primeiro tem o registro formal da declaração, depois sobe-se um degrau para análise documental minuciosa. Dependendo do risco, o próximo passo pode ser uma conferência física, com os fiscais abrindo a carga mesmo, até chegar ao grande momento final, o desembaraço aduaneiro, que é a sonhada luz verde, a liberação legal. E bem no coração de toda essa papelada, pulsa um elemento que todo operador conhece de cor e que, sinceramente, não perdoa deslizes: a classificação NCM. Não é só um monte de números. Esse código dita exatamente as alíquotas e as licenças que precisam ser pagas e apresentadas. Um único erro, um leve desvio de interpretação nesse código tem o poder de engatilhar multas retroativas que podem chegar aos milhões, paralisando operações inteiras. Indo agora para a seção 4, regimes aduaneiros especiais, as estratégias de benefício. E isso ilustra brilhantemente como o regulamento não é feito só de barreiras e impostos. O governo criou alguns códigos de trapaça legais, verdadeiros passes VIP para quem quer impulsionar a indústria nacional no cenário global. Temos o drawback, que é genial por suspender ou eliminar os impostos sobre os insumos de exportação. Tem também a admissão temporária, para suspender impostos de algo que entra só provisoriamente, e o entreposto aduaneiro, que congela a tributação enquanto a mercadoria fica armazenada. Isso reduz os custos de forma drástica. Seção 5. Infrações e penalidades, onde o jogo fica muito sério.
Mudando um pouquinho o tom agora para falar do que acontece quando se tenta burlar as regras, a gente vê que a fiscalização tem tolerância zero, o que faz o radar da Receita Federal apitar imediatamente. Imprecisões nos documentos, qualquer sombra de fraude, aquela classificação errada de NCM que a gente já alertou, ausência de licenças, tentar ocultar informações sobre quem está comprando ou até mesmo perder os prazos legais da papelada. E a gravidade não é brincadeira. A punição escala muito, mas muito rápido. O negócio sai de meras advertências para multas que devoram a margem de lucro numa velocidade assustadora, passando pela apreensão física das mercadorias. O fim da linha, a pior consequência possível, é o perdimento de bens. Ou seja, a carga passa definitivamente para o Estado ou, numa situação ainda mais extrema, a suspensão total do direito de a empresa operar com comércio exterior. Fim de jogo. Chegamos à nossa última parte, seção 6, a aduana digital. O futuro batendo na porta. A boa notícia é que a era do papel carbonado, da burocracia física, está ficando rapidinho lá no retrovisor. O que está ditando as regras agora é a tecnologia pesada. Sistemas integrados, gestão de risco por algoritmos super espertos, o despacho puramente digital, rastreamento das cargas e documentos analisados no automático. Esse pacote todo de inovação injeta uma velocidade inédita nos processos e traz muita previsibilidade. Agora, o que é realmente interessante aqui é o maestro dessa orquestra inteira, o Syscomex. Ele é literalmente o sistema nervoso central da nossa aduana. É um cérebro gigante que integra e cruza numa velocidade surreal os dados de importação, exportação e fiscalização. O grande mérito do Syscomex é esse balanço perfeito, garantindo que o processamento seja muito mais rápido para quem anda na linha, mas sem afrouxar nenhum milímetro na segurança. Depois de ver de perto todas as peças desse maquinário, fica uma reflexão para lá de intrigante. Como é possível continuar acelerando essa velocidade maluca do comércio global e ainda assim assegurar proteção absoluta das nossas fronteiras? O regulamento aduaneiro brasileiro tenta exatamente realizar esse malabarismo todo santo dia. É a grande engenharia invisível mantendo o país conectado ao mundo de forma segura. Um enorme prazer compartilhar essas percepções e muito obrigado por acompanhar esta análise com a gente.